Olá, tudo bem? Agora são 9 horas e 2 minutinhos, muito boa noite. Há quase 2 anos era anunciado pelo governo federal o programa Mais Médicos, criado para tentar resolver problemas clássicos da saúde no nosso Brasil, como a melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, investimentos em infraestrutura dos hospitais e unidades de saúde e também uma melhor distribuição de médicos pelo território brasileiro. O programa Mais Médicos acumula elogios e também acumula críticas. Um dos pontos mais contestados do projeto foi a vinda de médicos estrangeiros. A Associação Médica Brasileira, a AMB, que está representada aqui no estúdio, foi uma das primeiras a se manifestar, dizendo, entre tantos pontos, que era importante levar para as regiões mais carentes toda a estrutura médica e não somente profissionais da saúde, além de criticarem a contratação de médicos estrangeiros sem a realização de uma prova que gabarita a atuação deles aqui no nosso país. Essa prova se chama Revalida. A Associação Brasileira de Municípios, também presente aqui no Sala Debate, defende que o programa Mais Médicos minimizou as dificuldades enfrentadas pelos municípios mais afastados dos grandes centros. Segundo o Ministério da Saúde, que também está presente aqui, desde 2013 vieram cerca de 13 mil médicos estrangeiros para mais de 3.700 municípios, levando saúde básica para cerca de 50 milhões de brasileiros. Uma consultoria feita pelo Tribunal de Contas da União, o TCU, trouxe mais dados a essa discussão. Pelo menos 31% dos médicos participantes não possuíam supervisores indicados no sistema informatizado do Ministério da Saúde. E um dos grandes problemas indicados em entrevistas foi o problema da língua. Para esse debate, para avançarmos ainda mais na discussão sobre saúde no Brasil, nós trouxemos o Dr. Emílio César Zilli. Ele é diretor de defesa profissional da Associação Médica Brasileira, a AMB, e diretor da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Também trouxemos o Dr. Marcos Antônio Ferreira. Ele é vice-presidente da Associação Brasileira de Municípios, ABM, não confunda, e também é prefeito de Patrocínio Paulista e também é presidente do Consórcio dos Municípios da Alta Amogiana. Também trouxemos o Felipe Proenço, que é coordenador nacional do programa Mais Médicos do Ministério da Saúde. Você que está aí do outro lado, é claro que é convidada a participar aqui do Sala Debate. Entre no nosso Facebook, é esse que está na sua tela agora, Canal Futura Oficial é a nossa página, ou entre no nosso Twitter, @Canal Futura. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda, Sala Debate está no ar. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, obrigado pela sua vinda. Doutor Emílio, obrigado pela sua vinda. Felipe, obrigado. Nesse começo, eu quero introduzir ainda mais essa discussão, trazendo uma reportagem para te gabaritar ainda mais. Vamos ver. Em 2011, no segundo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, foi criado o PROVAB, Programa de Valorização dos Profissionais da Atenção Básica, uma iniciativa para estimular a ida de médicos recém-formados para as redes de saúde pública em regiões carentes. Das 13 mil vagas que foram requeridas, cerca de 4 mil foram preenchidas. Isso significa menos de 30%. O problema da distribuição de médicos no Brasil continuou em pauta no governo Dilma Rousseff. Em 2013, o programa Mais Médicos foi criado, também com o objetivo de aumentar o número de médicos em áreas que necessitam dessa mão de obra. Um detalhe fazia diferença e, ao mesmo tempo, criava uma tensão. Era permitida e incentivada a vinda de profissionais estrangeiros. Nos 2 primeiros anos do programa, 14.682 médicos de outros países, entre eles Cuba e Portugal, vieram trabalhar em mais de 3.700 municípios brasileiros. O programa Mais Médicos divide opiniões. Há um grupo que acredita que muitas cidades atendidas não têm condições estruturais para a prática médica. Além disso, existe uma crítica à permissão de profissionais estrangeiros sem terem feito uma prova de revalidação do diploma, o que gera dúvidas em relação ao conhecimento desses médicos.
Uma outra parcela defende que o programa conseguiu avançar nos lugares de difícil acesso, levando assistência para mais de 60 milhões de brasileiros. Em 2015, os profissionais brasileiros preencheram 92% das vagas autorizadas pelo programa. Doutor Emílio, eu quero começar com você. O que nós avançamos com mais médicos? Na realidade, eu acho que mais médicos sempre avança, né? Então é importante colocar de uma forma muito clara que a Associação Médica Brasileira nunca foi contra mais médicos. A Associação Médica Brasileira sempre foi favorável. Mas nesse caso eu estou falando ao projeto médicos que nós estamos discutindo. Mas em relação ao projeto, a Associação Médica Brasileira é contra o projeto Mais Médicos e foi contra o projeto Mais Médicos, porque é um projeto que, na nossa opinião, não resolve o problema da saúde do Brasil e nem encaminha esse problema. Porque o problema da saúde do Brasil, ela passa por muitas coisas estruturais que não estão contempladas no Mais Médicos. Exemplo. Então, exemplo, hoje você fala em estrutura em municípios. E diz, a reportagem cita que é muito difícil você fazer medicina em locais que não têm estrutura. E é verdade, porque a medicina atual, ela não comporta mais uma medicina que seja feita para ricos e uma medicina que seja feita para pobres. A medicina atual, ela é una. Ela tem que ser igualmente distribuída e com as mesmas condições para as populações de baixa e de alta renda. Aliás, é essa a proposição do SUS. O SUS é uma coisa equânime. Então, a gente precisa deixar muito claro que sem estrutura, sem infraestrutura, sem investimento, você não consegue desenvolver saúde. Recentemente, a avaliação do Conselho Federal de Medicina demonstra claramente que a maioria das unidades de saúde visitadas não contemplava condições mínimas nem de sanitarismo, quanto mais de desenvolvimento. Você falou de pequenos municípios, o doutor Marcos está aqui representando os pequenos municípios, é prefeito de uma cidade com cerca de 10 mil, 14 mil habitantes. Estou errado? Então, como é que você vê isso? A falta de estrutura na sua cidade impossibilitaria a ida de um médico, independente se estrangeiro ou brasileiro? Boa noite, Tiago. Boa noite a todas as pessoas que estão assistindo o programa. Uma honra estar aqui com todos vocês, doutor. Obrigado. Na verdade, os municípios, e a grande maioria dos municípios no Brasil são municípios menores de 50 mil habitantes. A vinda do programa foi um pedido dos prefeitos em 2013, janeiro de 2013, quando nós assumíamos esse mandato, porque os prefeitos desse mandato assumiram em 2013, e no movimento que houve em Brasília, inclusive na ocasião a Frente Nacional de Prefeitos, fez esse movimento para que viessem mais médicos. Porque uma das grandes dificuldades que os prefeitos, os municípios têm, é de conseguir o profissional para levá-lo para aqueles locais mais afastados dos grandes centros urbanos. Então, essa é uma dificuldade grande. É óbvio que tudo tem que avançar, todo processo sempre pode ser melhorado. Mas naquele momento especificamente, os prefeitos, as administrações precisavam da figura do médico. Para quê? Para o diagnóstico. A atenção básica precisa do profissional. Estrutura. É óbvio que precisa avançar na questão estrutural. Mas ainda assim... Mas a sua cidade, por exemplo, desde o começo do programa até hoje, avançou como, em questão de infraestrutura? Avançou construindo unidades básicas de saúde. O Ministério da Saúde construiu 2. Nós temos em Patrocínio Paulista 5 unidades básicas de saúde do Estratégia de Saúde da Família. Nós temos 2 médicos cubanos lá. Então, avançou no sentido de construir essas unidades. Então, os municípios do eixo sul-sudeste têm uma estrutura melhor que norte e nordeste. Isso é fato, tem uma estrutura melhor. Mas eu não vejo, como prefeito, como administrador, o fato de só a estrutura ser fundamental para que chegue o profissional. É preciso que tenha um profissional para que receba o paciente e tenha um diagnóstico. Agora, a questão estrutural, quem tem que financiar isso? Governo do Estado e governo federal. E é essa discussão que a gente faz na Associação Brasileira dos Municípios e nas outras entidades que representam os municípios no Brasil, que nós temos mais 2, Confederação Nacional dos Municípios e Frente Nacional de Prefeitos,
que o governo do Estado e o governo federal têm que contribuir financeiramente no que nós chamamos, do que nós falamos de federalismo cooperativo, cooperação federalista, para que eles possam investir, porque a função do município é dar atenção básica. E a atenção básica é fazer diagnóstico e ter um mínimo de estrutura. A estrutura tem que ser dada pelo Estado e pela União. Felipe, por que trazer médicos de fora? Os médicos brasileiros não queriam ir para essas regiões? Bom, boa noite. Acho que, primeiro, a gente conseguiu trazer muito bem essa discussão de estrutura junto com o debate do acesso. Então, quando a gente lança o programa Mais Médicos em 2013, tinha um diagnóstico muito claro de que faltavam médicos no país, que a gente tinha uma necessidade de ter mais profissionais atuando, principalmente na atenção básica, que é o enfoque do programa Mais Médicos. Então, o diagnóstico que a gente fez na época do lançamento do programa demonstrava que nos últimos 10 anos, para 146 mil postos de primeiro emprego que foram registrados no Ministério do Trabalho, somente 93 mil médicos brasileiros haviam se graduado. Estudos também referentes, por exemplo, do IPEA, demonstravam o quanto a medicina estava e segue estando numa situação de pleno emprego, de baixo índice de desocupação e que, portanto, faltam profissionais do país, né? Não é só uma questão de má distribuição desses profissionais. Efetivamente, uma série de municípios que não conseguiam contar com esse profissional ao longo da semana inteira. E foi um diagnóstico também que a gente encontrou um número importante de municípios onde o médico não residia naquela localidade e ele não chegava a ficar nem mesmo os 5 dias da semana quando ia periodicamente nessas localidades. Então, foi um diagnóstico importante para afirmar claramente a questão da falta de médicos. E isso nos levou também a fazer essas chamadas e uma série de programas. A gente entende que não é somente tipo de ação. Mas eu perguntei em relação aos médicos estrangeiros que vieram para o Brasil. Eles eram necessários mesmo? Por quais motivos? Nós não tínhamos um contingente, a nossa formação não é necessária, não conseguiu suprir essas demandas. Por qual motivo nós trouxemos médicos estrangeiros? Para a gente começar a entender também um pouco mais do Mais Médicos. Primeiro, por esse diagnóstico da falta de médicos no país, que também era importante do ponto de vista da comparação internacional, tanto do número menor de médicos no Brasil, quando a gente comparava com países vizinhos ou países com sistemas públicos e universais de saúde, e também pela atração que se fez, uma série de incentivos, desde ampliação da residência médica, desde incentivo para o médico que se beneficiou de financiamento estudantil fosse para atenção básica, desde programas, como foi colocado no início, como é o caso do Provab, para estimular, através de uma série de incentivos, para que o médico buscasse esses municípios mais afastados ou das periferias de grandes cidades e que não havia um preenchimento completo das vagas. Mesmo no caso do programa Mais Médicos... Mas vocês têm algum tipo de pesquisa que informa o porquê os médicos não queriam ir para esse interior? Os dados, eles demonstram que precisa de uma série de incentivos, né? Tanto a questão de ter uma formação mais próxima, né? Por que o Ministério não incentivou, Emílio? Absolutamente. A nossa posição é que, na realidade, não é uma questão de incentivo. Porque quando a gente fala em incentivo, parece que a gente tem que seduzir o médico brasileiro aí para o interior. Na realidade, não é isso. E tanto é verdade que agora o próprio governo que dizia que o médico brasileiro não ia para o interior, ele está lançando uma segunda fase do programa em que ele diz que 92% dos médicos são brasileiros e estão indo para o interior. Por que isso está mudando? O que mudou? Foi o sistema, foi o médico brasileiro ou foi o governo, ou foi o programa? Então, na realidade, não é incentivo. O que a gente fala, o que eu coloquei no início, Tiago, é que, na realidade, o que a gente precisa é levar, junto com o médico, levar a estrutura. Eu, como prefeito, viu, Marcos, não tenho dúvidas que se eu fosse prefeito de uma cidade, um município da cidade do interior, eu queria sim, Felipe, ter mais médicos no meu lugar. Por quê? Porque eu não tenho nada. Então eu tenho que apresentar para aquela população que é carente, e nós sempre falamos sobre isso, a necessidade de nós termos médicos que fossem também para o interior. Mas não adianta levar esse médico, e o Marcos acabou de colocar isso aqui agora. Se você cria
unidades de saúde, se você aparelha unidade de saúde, se você dá negatoscópio, uma ultrassonografia, um laboratório, condições mínimas, você resolve 70%, 80% dos problemas. Agora, não adianta você levar um médico e não dar, às vezes, condições básicas de atendimento. No caso dos cubanos, a gente vamos discutir isso depois, mas estou falando do médico brasileiro. Por que o médico brasileiro não vai? Ele não tinha incentivo, na realidade, de financiamento das próprias prefeituras, porque não tinha um contrato de trabalho regular. Porque hoje em dia, as prefeituras, principalmente os pequenos municípios, não têm condições reais de ter um financiamento de saúde. Porque o Marlos acabou de colocar a necessidade de quem tem que manter a estrutura, o governo estadual e o governo federal. E eu concordo até com ele, concordo, porque o município não tem condição sozinho de fazer isso, não. O município já está sobrecarregado, já está sabe? Como é que ele vai manter a saúde? O governo federal vem diminuindo cada vez mais o seu investimento em saúde. Cada vez menos tem menos dinheiro do governo federal e mais dinheiro do estado e do município. Não aguenta, essa coisa vai estourar. Então, eu como prefeito, é claro que eu gostaria de receber mais médicos, principalmente que esses médicos não vão sair do meu caixa. Esses médicos vêm pelo governo federal e vêm sendo pagos. Porém, manter esses médicos, dar condições para que esses médicos trabalhem, aí é uma outra história. Você sabe muito bem... Mas, Emílio, calma aí. Vamos também, para a gente não se alongar muito, a gente tem uma questão também de médicos brasileiros que não quiseram aderir no primeiro momento esse programa, mesmo com a bolsa oferecida pelo governo federal. E a gente tira um pouquinho os municípios de jogo e a gente coloca também um interesse médico em relação a isso. Sim, mas eles não aderiam porque realmente você ir para o município do interior, onde você não tem condições mínimas de saúde, condições mínimas de estrutura para desenvolver a saúde, só fazer o diagnóstico não adianta. Você tem que fazer o diagnóstico e dar um seguimento no diagnóstico. Você tem que fazer alguma coisa. É claro que para o povo que está lá, carente, precisando de alguém para chegar e dizer assim, doutor, eu estou com uma dor no peito, o que é isso? Pelo menos para alguém que diga, não, isso aqui não é um infarto, isso aqui é um infarto, isso é importante. Mas se for um infarto, como é que você vai tratar? Então, é uma coisa muito grave. Então, nós temos que pensar a saúde não pontualmente. Saúde é uma coisa conjectural, saúde é uma coisa geral. Existem muitas coisas para serem investidas. A gente não pode pensar no programa Mais Médico como um programa para resolver o problema do município. Nós temos que pensar no Mais Médico para resolver o problema da saúde no Brasil, que é muito grave. Bem, eu quero trazer agora para esse debate o Pablo Vasques, do CREMERGE, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Pablo, tudo bem? Boa, tudo bem. Eu agradeço a oportunidade do CREMERGE também estar participando desse debate. Boa noite, Pablo. Eu quero saber o seguinte, os médicos estrangeiros, eles chegaram ao Brasil como bolsistas. Essa condição permanece no dia a dia no trabalho? Permanece. E você acha que... Desculpa, te interrompi. Não, pode falar. A gente está conseguindo avançar em questões da saúde básica nos municípios. A gente está vendo uma discussão aqui que o Emílio está pontuando que não basta essa saúde básica. Nós temos que avançar. Qual é a posição do CREMERGE em relação ao Mais Médicos, ao projeto? Olha, o projeto, embora ele não tenha sido discutido com as entidades médicas hoje, ele é lei, entende? Então, eu acho que nós temos que trabalhar a realidade que a gente tem hoje. E ele traz avanços, por exemplo, privilegiar a saúde pública como a porta de entrada do sistema, como a estruturação do sistema, mas, ao mesmo tempo, ele também tem data para acabar. Então, ele tem 3 anos e nós temos que ver propostas estruturantes que garantam a continuidade da assistência da saúde básica em todo o país. E aí não precisa também imaginar soluções mágicas. Nós vemos, por exemplo, que o Poder Judiciário, as Forças Armadas, elas estão espalhadas equitativamente em todo o país. E é isso que nós propomos como uma forma estruturante para aproveitar o médico brasileiro, não só o médico, como o odontólogo, o enfermeiro, assistente social. A gente, uma carreira de Estado para a saúde básica, a gente garantiria uma assistência de qualidade em todo o país. Deixa eu trazer esse seu comentário aqui para o estúdio, Pablo. Continue com a gente, por favor, na linha, ok? Não, pois não. Felipe, gostaria que você comentasse
essa opinião do Pablo, é possível a gente fazer esse tipo de ação? Não, primeiro que eu acho que o Pablo traz um dado muito importante, que é o quanto o programa prioriza a atenção básica. E esse é um enfoque fundamental, porque a gente sabe que dentro da atenção básica se resolve pelo menos 80% dos programas. O que estava acontecendo do ponto de vista do Sistema Único de Saúde? A gente não conseguia avançar mais na expansão de equipes da Estratégia de Saúde da Família, como bem o Marcos colocou, ele não conseguia expandir mais suas equipes pela falta exatamente de profissionais. Então, a gente fazer essa discussão de estrutura vem junto com a discussão de acesso e vem junto da discussão da prioridade da atenção básica. Acho que teve um ponto que o Pablo colocou também, que é a questão do tempo do programa. A gente fala de 3 anos, que é em virtude do tempo do provimento, que é o exercício profissional provisório, que é colocado para os profissionais estrangeiros que ingressam no programa. Mas do ponto de vista da mudança que ele representa dentro do sistema de saúde, ele é um programa que tem muito mais longo prazo, né? Porque ele traz mudanças para a formação, ele faz o debate da ampliação de vagas de curso de medicina, ele faz o debate da ampliação de vagas de residência médica, e isso vai trazer a longo prazo, inclusive a capacidade da gente contar com profissionais graduados no Brasil para estarem suprindo esses postos que tanta dificuldade se teve de suprir no primeiro momento, né? Foi colocado um dado aqui, das 14 mil vagas que foram ofertadas na primeira etapa do programa, 1.800 foram preenchidas por brasileiros, e daí veio a necessidade da gente trazer esse debate sobre médicos estrangeiros, que aqui no Brasil é um tabu, mas não é um tabu no mundo, né? Se no Reino Unido tem mais de 30% de médicos estrangeiros, Estados Unidos mais de 25%, a gente tem grandes exemplos de países como Canadá e Austrália que fazem programas muito semelhantes no sentido de alocar profissionais em regiões de mais difícil provimento com o exercício profissional condicionado a essas localidades. Então, o que a gente está colocando é que são necessárias uma série de ações e não é somente uma ação que vai dar a resposta, mas essa ação do Mais Médicos tem dado uma resposta de garantir o acesso a 50 milhões de brasileiros, dos quais muitos não tinham sequer atendimento médico anteriormente, não podiam contar com profissionais morando nas suas localidades, caminhavam quilômetros, buscavam uma unidade básica de saúde, quando chegavam lá encontravam uma equipe, mas não encontravam um profissional médico. Então essa ampliação do acesso tem sido importante e eu atribuo a grande procura de profissionais brasileiros esse ano a essa consolidação do programa. A Universidade Federal de Minas Gerais conversou com 314 médicos, cerca de 200 municípios brasileiros que estão no programa. Perguntou para eles o que eles estavam achando do programa. 93% deles disseram que estavam satisfeitos ou muito satisfeitos. 90% deles disseram que recomendariam um programa a um colega. Portanto, é esse aperfeiçoamento do programa, é essa consolidação do programa que estimula uma maior participação. E o debate, a polêmica que gerou em torno do programa, algumas dúvidas que existiam sobre a qualidade desse profissional, sobre a capacidade de comunicação, que a gente tem informações importantes também de pesquisas que demonstram que isso, a própria população foi reconhecendo a qualidade desse profissional, também vai auxiliando a estar atraindo mais profissionais para estar participando desse programa. Então, ele demonstra o quanto o programa consegue apontar para o longo prazo, cada vez mais com uma participação maior de profissionais brasileiros. Eu vou querer saber mais a opinião de vocês, mas agora eu quero mostrar um trecho de um documentário chamado Camarada Juan, que faz parte do manancial de documentários do Sala de Notícias. O documentário acompanha o trabalho do médico cubano Juan Malquiares. Em agosto de 2013, ao chegar em Fortaleza para a cerimônia de abertura do programa Mais Médicos, ele e outros médicos estrangeiros foram hostilizados. Juan recebeu até um pedido de desculpas pessoalmente da presidente Dilma Rousseff. O médico cubano trabalha no Polo Base, no município de Zé Doca, no Maranhão, atendendo a 9 comunidades da população da terra indígena Alto Turuaçu. Vamos ver. Soy el doctor Melquiades, Juan Melquiades Duvejel Delgado, médico cubano, que llegó al Brasil el 25 de agosto. Y aquí estoy trabajando en la comunidad indígena. Diz pra mulher do Paulinho trazer a Érica aqui. ¿De qué razón? En qué demora? En qué demora? Por que tá demorando? En qué demora? Zé Gurupi.
El problema del idioma con los indígenas es muy difícil. Tengo que aprender 2 idiomas a la vez, el portugués y el capó. Siempre estoy con una enfermera que conoce el idioma indígena e me traduce. E você que está em casa, como é que você acredita que está a saúde no nosso país? O programa Mais Médicos fez com que a gente avançasse nesse debate? Quais são as suas opiniões? Entre no nosso Twitter, @Canal Futura, na nossa página no Facebook, que é Canal Futura Oficial. Eu quero trazer novamente para esse debate o Pablo Vasques, que é presidente do Conselho Regional. Na verdade, ele faz parte do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Pablo, a gente acabou de ver uma dificuldade na língua do médico cubano, do Juan, em um atendimento. Você acha que os médicos estrangeiros também enfrentaram outros desafios além da língua? Acredito que sim. Problemas assim, de adaptação, né? Uma cultura diferente. Mas, enfim, não acredito que esse seja um problema maior do enfrentado. E qual o maior problema enfrentado? O problema é a vinda deles? Não, de jeito algum, entende? O que eu penso é que poderia ser melhor discutido esse programa. E agora, como falou o representante do Ministério, a residência médica, por exemplo, que está dentro do programa, é uma outra aspecto positivo que tem no programa, é oferecer uma vaga de residência para cada estudante formado numa faculdade. E, no entanto, a gente vê a Comissão Nacional de Residência Médica hoje, há 2 meses não se reúne porque não tem dinheiro para pagar a passagem dos vários componentes da Comissão Nacional de Residência Médica. E nós estamos preocupados agora em garantir os avanços que existem dentro da lei do Mais Médicos. A preceptoria, que nunca jamais foi remunerada, está previsto a remuneração. Mas em São Paulo está sendo pago R$70, um valor assim, que não é condizente com aquele que se dedica à especialização de um médico. Esses são os problemas que nós estamos vendo no programa e que nós queremos ajudar a resolver, porque nós queremos avançar na oferta de saúde de qualidade para a população brasileira. Pablo, obrigado pela sua participação. Boa noite. Boa noite. Eu vou ter que ir para o intervalo rapidinho e daqui a pouco eu venho com essa provocação para vocês que o Paulo acabou de deixar. Essas indicações para o futuro, para o avanço da medicina no Brasil. Topado? Tá bom. Beleza? Vamos para o intervalo. Você que está aí do outro lado, continue participando. @Canal Futura é o nosso Twitter, o nosso Facebook é Canal Futura Oficial. Na sua opinião, como é que estamos? Como é que está a saúde no nosso Brasil? Quais são as suas opiniões? Eu quero saber os seus comentários. Tem 2 maneiras de entrar em contato com a gente, pelo nosso Twitter e também pelo nosso Facebook. Intervalo rapidinho e a gente volta já já. Estamos de volta aqui com Sala Debate, agora 9 horas e 31 minutinhos, pegando fogo aqui o estúdio, porque estamos debatendo o programa Mais Médicos, que está prestes a completar 2 anos aqui no Brasil. Temos como entrevistados o Dr. Emílio César Zilli, ele é diretor de defesa profissional da Associação Médica Brasileira, AMB, e diretor da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Também trouxemos o Dr. Marcos Antônio Ferreira, ele é vice-presidente da Associação Brasileira de Municípios, ABM, e também é prefeito de Patrocínio Paulista, além de ser presidente do Consórcio dos Municípios da Alta Amogiana. E também trouxemos o Felipe Proenço, que é coordenador nacional do programa Mais Médicos do Ministério da Saúde. Você que está aí do outro lado, é claro que é nosso convidado, é nossa convidada, participe através do nosso Twitter, o @Canal Futura, esse que vai entrar na sua tela daqui a pouquinho, ou a nossa página no Facebook, é Canal Futura Oficial. O que você acha sobre o programa Mais Médicos? A saúde no nosso país foi beneficiada por esse programa? Quais são as suas opiniões para avançarmos ainda mais com a saúde no Brasil?
Então faça isso, entre nos nossos 2 endereços virtuais e interaja com a gente. Bem, quero trazer o seguinte, doutor Emílio, o TCU fez uma grande pesquisa em cima dos Mais Médicos e constatou que 64% dos hospitais visitados por eles apresentam taxa de ocupação de emergência maior do que a capacidade prevista. E em 19% essa situação ocorre com alguma frequência. O Marcos está aqui representando uma cidade que, de acordo com ele, não tem problema, mas não é o que o TCU apresenta. Ou seja, a infraestrutura que a gente falou no primeiro bloco é um grande problema, mas também a distribuição dos médicos é um segundo, não é? Sim, sem dúvida. Eu me lembro, no final da década de 70, início da década de 80, existia um programa de governo chamado Projeto Rondon. Eu, por acaso, fiz parte do Projeto Rondon em algumas de suas edições. E era um projeto que, já naquela época, buscava a interiorização do médico brasileiro. Porque naquele tempo você já tinha um problema da distribuição médica, que não era uma coisa boa, que não era uma coisa ideal. E, na realidade, com o passar do tempo, esse problema até agravou. Porque eu queria voltar em 2 coisas especificamente. A primeira, quando a gente cita, e é muito comum o governo sempre usar o argumento de que o Brasil tem menos médicos por habitante que a maioria do mundo. Eu quero lembrar que nós hoje temos, se você pegar 370 mil médicos do Brasil e pegar a população brasileira em torno de 203, 204 milhões de habitantes, eu acho que é isso, o último dado estatístico, e dividir, você vai ver que a nossa população de médicos é de 1,9 aproximadamente. E alguns dos modelos utilizados pelo Ministério da Saúde, como a Austrália, por exemplo, tem 2,0. Quer dizer, não é uma distribuição, não é o problema, não é número. O problema é a distribuição, que, aliás, é problema no Brasil e em qualquer país do mundo. Não é só no Brasil. Nos Estados Unidos também é um problema, na Austrália também é um problema, no Canadá também é um problema. Tem alguns locais do Canadá, por exemplo, que são muito gelados. É difícil você levar médico para lá, é difícil levar profissional de saúde para lá, é difícil levar engenheiro, levar advogado, levar qualquer profissional. Isso é uma coisa natural. E o que esses governos fazem para permitir, para ampliar? Não é um incentivo, não é um incentivo financeiro, porque na realidade não vai ser aumentando o pagamento apenas que vai resolver o problema. Porque pagamento por pagamento, o bom médico, o médico que se forma, ele tem isso aqui no grande centro. Ele não vai sair do grande centro apenas porque o governo está pagando mais 5, mais 6 mil reais. Isso também ajuda muito, mas não resolve o problema. O que você precisa? O projeto Rondon, ele projetava a interiorização do médico, mas junto com a interiorização dos médicos, ele projetava a infraestrutura das Forças Armadas e mais uma coisa que era muito importante, a criação de satélites acadêmicos das universidades locais. Então, isso é uma coisa fundamental, que é uma coisa simples, que nós sempre propusemos isso. As associações médicas sempre propuseram, olha, há uma má distribuição, há má distribuição. Há brasileiros que não estão sendo assistidos, há brasileiros não estão sendo assistidos. Então, como é que vamos melhorar isso? Vamos criar um sistema, vamos discutir isso com a sociedade, para ver o que você precisa. Porque, na realidade, hoje se fala muito em atenção básica à saúde, no especialista em atenção básica à saúde. Todos sabem que o bom médico, o médico bem formado, com universidades consistente, com faculdades consistentes, com programas de residência consistente, ele é capaz de atender muito bem e com humanização, doutor Marcos. Na realidade, o humanismo nunca, ele pode ter sumido das faculdades de medicina como currículo, mas ele nunca sumiu de dentro do médico como ideal de medicina. Mas deixa eu trazer o Marcos. O Marcos, quero trazer esse comentário do doutor Emílio, mas também falar que nós temos uma projeção de 20 mil, mais ou menos, vocês me corrijam se o número não for preciso, mas mais ou menos 20 mil médicos se formando nos próximos anos. Isso significa, nós temos médicos suficientes para não trazermos os médicos de fora, utilizando a demanda que nós temos, ou a gente ainda assim necessita que médicos de fora venham para suprir os pequenos municípios? Olha, Tiago, esse dado eu não tenho, porque esse dado eu acredito que quem deveria ter é o Ministério da Saúde. O que eu posso te falar com relação ao programa é que essa é a parte que eu considero importante como representante da Associação Brasileira dos Municípios. Qual? O programa tem uma questão de formação de médicos no Brasil. O programa não se restringe a trazer médicos estrangeiros.
É muito mais do que isso. Isso a sociedade brasileira, os brasileiros, precisam ficar cientes disso. O Pablo falou da lei, e de fato é uma lei. E no artigo 13 dessa lei, fala do projeto Mais Médico. Só que a lei como um todo é um programa Mais Médico. Então, na verdade, é um programa, que dentro desse programa existe um projeto. Qual o projeto? Que era levar médicos aonde não se tinha um médico, naquela localidade, naquela comunidade, naquele espaço geográfico. Então, e o doutor falou, o representante da AMB, falou sobre o humanismo dentro da medicina. E ele falou isso porque quando cheguei aqui, conversava com ele, que tem um médico de Patrocínio Paulista, querido, Dr. Cristóvão Barcelos, que se formou na Praia Vermelha, aqui no Rio de Janeiro. E a gente costuma conversar e ele falava da importância do humanismo dentro da formação do médico. E quando ele fez medicina, tinha filosofia na formação do médico. Então, essa questão do humanismo na medicina faz com que eu me lembrasse de uma outra situação. Quando eu fui buscar, e estou falando isso para mostrar a importância do programa. Entender onde você vai chegar. Mostrar a importância do programa. Quando eu fui buscar os 2 médicos do programa Mais Médico, do projeto Mais Médico para Patrocínio Paulista, eu não consegui entender como que uma pessoa deixa a sua família, sai do seu país, vai para outro país, filhos menores, filhos pequenos, que é o caso dos 2 médicos que estão em patrocínio, doutora Karine e doutor Jorge Luiz, e eu não consegui entender isso. E eu fui jantar com eles e levei minhas 2 filhas. E fiz a pergunta, falei, poxa, eu quero entender o que faz com que alguém deixe o seu país, venha para um outro país, uma outra cultura diferente, ainda que seja latina, mas é diferente a cultura, deixando lá a sua família. Eu quero entender isso. Eles me falam assim, porque é uma questão de missão. Eu concluo. Porque é uma questão de missão. Como missão eu quis saber? Ele fala, nós estamos médicos aqui hoje porque outros antes fizeram isso que nós estamos fazendo hoje. E nós estamos fazendo hoje para que nós possamos formar outros médicos lá na frente para fazer o que nós estamos fazendo. Bom, então, mas também temos que levar em conta que as pessoas não vivem só de missões, né? Elas também precisam pagar as contas. Mas eu estou falando da questão... Eu só preciso continuar o programa, que tem muitas participações, eu quero trazer essa turma... O humanismo, então, eu não rapidinho. posso... Tá, e aí o programa, então, tem a formação do médico. Cria as faculdades de medicina em locais onde não tinha faculdade de medicina, que é também uma questão estrutural, que é a formação do médico. É para isso que eu falava. Deixa eu trazer aqui para dentro. Olha, temos a participação de Laís Moreira. Laís, obrigado pela sua participação. Ela diz o seguinte, acredito sim que o programa Mais Médicos trouxe benefícios para a saúde no Brasil, mas há necessidade de pensar no futuro, investir em médicos brasileiros. Eles sim poderão promover maior avanço na assistência à população. E faz uma provocação. Fala, Felipe, seguinte, o Diogo Sampaio pergunta, Diogo, obrigado também pela sua participação, ele fala, Felipe, se 14 mil médicos atendem 50 milhões de pessoas, 400 mil não são suficientes para atender a população brasileira? Essa conta não está fechando. Está fechando sim, Tiago, porque é uma questão da cobertura da atenção básica. Então, quanto cada equipe, que é composta por um médico, consegue acompanhar de uma determinada população. A gente tinha uma cobertura da atenção básica com relação às equipes que algumas delas não contavam com esse profissional e outras não conseguiam ser criadas em virtude da ausência, em muitos municípios, muitas regiões desse profissional. Com Mais Médicos a gente passa a contar com esse profissional e passa, portanto, a ter a cobertura dessa população. Portanto, é um cálculo baseado na lógica da atenção básica, que é exatamente onde a gente resolve 80% dos problemas de saúde da população. Agora, tem duas dimensões que estão sendo trabalhadas nesse bloco que eu acho que precisam ser destacadas. Primeiro, exatamente essa dimensão da formação. Até a década de 90, existia um grande descompasso entre o número de vagas de cursos de medicina nas regiões sul e sudeste do país com relação às regiões norte, nordeste e centro-oeste. Esse desequilíbrio entre as regiões, entre vagas de ingresso de curso de médicos, ele vem sendo corrigido gradualmente. Tanto que, há 2 semanas atrás, o Ministério da Educação lançou um edital
para abertura de cursos de medicina em municípios das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. Em que formato? Olhando qual que é a rede de serviços desses municípios, olhando a proporção de médicos nos estados desses municípios e garantindo que eles fiquem distantes de onde já existem cursos de medicina. Então essa é uma mudança na lógica da abertura de cursos de medicina que é propiciada pela Lei do Mais Médicos, que ela é fundamental. E a partir do momento que a gente sabe que o médico que faz a graduação e a residência numa mesma localidade tem 86% de chance de permanecer naquela região, essa interiorização da formação ela é fundamental. Primeira vez que a gente passa a contar, antes do Mais Médicos isso não acontecia, com mais vagas de curso de medicina no interior do país do que nas capitais. E essa questão que a colega comentou também, esse investimento nos médicos brasileiros, ele está retratado no fato de que já foram abertas mais 4.000 vagas, 4.600 vagas de cursos de medicina. Então, aquele jovem que deseja estar fazendo curso de medicina, né, próximo da sua região, na sua cidade, para que ele possa futuramente permanecer naquela localidade, é algo que está sendo efetivado, é algo que está sendo propiciado pelo Mais Médicos. Falando em curso de medicina, bem como da residência médica. Deixa só rapidamente, porque é o seguinte, falando em curso de medicina, eu fui até a FRJ para saber o que os estudantes de medicina ou não, de outros cursos, pensam sobre o programa Mais Médicos. Vamos ver. O Ministério da Saúde disse que aproximadamente 14.000 médicos vieram para o Brasil nesses primeiros anos do Mais Médicos para poderem trabalhar em cidades do interior. Você acha que era necessário esses médicos virem para o Brasil? Bem, para poder suprir essa necessidade, pela falta do interesse de alguns médicos ir para o interior, aí tem que fazer isso. A gente não pode permitir que o pessoal que mora no interior morra por falta de médico. Em primeiro lugar, o governo precisa criar um ambiente de trabalho, não só para o médico que vem de fora, como para o próprio médico que é formado aqui. Você sairia daqui para ir trabalhar, por exemplo, no interior, no Amapá? Se eu soubesse que as condições são muito precárias, como a gente vê, e é o que acontece, muitas pessoas que vão às vezes desistem, não. Você pensa em mudar daqui do Rio de Janeiro para ir, sei lá, para o interior da Bahia, que é um lugar que carece muito? Sim, não no interior da Bahia, eu penso em me mudar para cidades menores, já que a remuneração aqui é cada vez pior, né? Nós temos uma média de 2 médicos para cada 1.000 pessoas no Brasil. Esse é um número adequado ou nós deveríamos avançar muito mais? O bom seria que tivesse mais, né? Como é que a gente vai conseguir aumentar esses números? Então, se investisse em faculdades, talvez colocar mais faculdades boas, né? Não adianta abrir um monte de faculdade de medicina e não dar uma assistência boa para o estudante. Seria muito bom se a formação daqui fosse suficiente, fosse com a qualidade toda devida. O problema é que ela tende a funcionar nos centros urbanos. O que faria os médicos daqui quererem ir, então? Eu acho que é o perfil dos médicos. Por exemplo, a Faculdade de Medicina, eu trabalho na UFRJ desde os anos 80. E a Faculdade de Medicina daqui é um curso de excelência. O perfil dos alunos que entram para cá não é o perfil que estão na base da pirâmide social. São pessoas que estão abastadas financeiramente e claro que eles não vão querer atender quem está na base da pirâmide. Só um segundinho. Eu vou agora trazer, eu já vou dar a palavra para vocês, ok? Eu sei que todo mundo quer comentar, é importante mesmo o comentário de vocês, mas é preciso também trazer uma quinta convidada desse programa, além de todos que estão assistindo, que continuam participando no @Canal Futura e também no nosso Facebook, no Canal Futura Oficial. Mas nós vamos falar agora com a médica Renata Maria Marques, ela é médica do Mais Médicos em Rio Branco, no Acre. Tudo bem, Renata? Tudo bem, boa noite para todos os convidados, todas as pessoas que estão presentes nesse momento, para você, apresentador. Renata fez a faculdade em Cuba e fez o Revalida aqui no Brasil? Fiz o Revalida aqui no Brasil. Você acredita em Cuba. Você acredita que é importante fazer o Revalida ou nós podemos aceitar médicos que não passaram por esse tipo de avaliação? Com certeza você pode sim aceitar médicos que não passaram por essa avaliação, porque eu acho que, no meu ponto de vista, não é uma prova que vai definir o saber ou não de um estudante de medicina ou até mesmo de um médico. Isso está comprovado pelo próprio Revalida. Pelo Revalida, eu já fiz, inclusive, algumas propostas para alguns estudantes de medicina do Brasil, por aí por fora
daqui do Brasil mesmo, que eles possam fazer essa prova do Revalida para ver se eles também são capazes de aprovar, porque já fomos apedrejados, já fomos humilhados por causa exatamente dessa situação. Renata, você pode ficar na linha um pouquinho? Eu quero agora passar para alguém que apedrejou. Doutor Emílio, eu sei que vocês estiveram em todas as manifestações e agora a doutora Renata, ela fala que não é necessário a prova do Revalida. O que você pensa sobre isso? Bom, sobre eu queria, em primeiro lugar, eu queria dizer que nós não apedrejamos e nem apoiamos quem apedrejou. Isso é muito claro. Isso aí é até uma questão de civilidade, uma questão de respeito, e nós não concordamos com a atitude de hostilização a quaisquer médicos estrangeiros. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, antes de responder à doutora Renata, eu queria parabenizar o Diogo. Isso prova, que fez um comentário a respeito do número de médicos, isso prova como é importante que o programa seja discutido com a sociedade toda. Porque se não for discutido com a sociedade toda, acaba se criando determinados paradigmas que parece que são apenas propriedade de um grupo que pensa. A lei que coloca, que implementa o programa Mais Médicos, e quando fala em formação, eu não sei se vocês sabem, eu acredito que todos saibam. Mas você sabe quantos leitos normalmente são necessários para você fazer um bom programa de residência médica para treinar um bom residente? Provavelmente não. Mas, na realidade, você precisa hoje, no mínimo, quando se fala em número de médicos nos países, a gente não diz que nesses países você tem uma média de 2 a 3 leitos, viu, Felipe? 2 a 3 leitos para treinamento para cada residente médico. Aí eu pergunto, se nós sabemos disso, você citou o Fundão, o Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Fundão, há pouco tempo atrás, estava entre as 3 principais universidades do país. Faculdade de Medicina, hoje ocupa a 16ª posição. Sabe por quê? Um minutinho, Felipe. Sabe por quê? Porque hoje o Fundão perdeu a sua capacidade de residência médica pelo sucateamento do seu hospital. Então, na realidade, um país que fecha 400 mil leitos pelo SUS nos últimos 10 anos, e que a gente sabe que a grande maioria das faculdades de medicina, e essas faculdades que estão sendo abertas, mais de 70% não são públicas, são privadas, e as faculdades privadas, infelizmente, não têm o seu hospital de formação, vão usar a rede pública. Então, como é que a gente pode imaginar que 400 mil leitos fechados pelo SUS nos últimos 10 anos, faculdades sendo abertas, privadas, aliás, com preço médio em torno de 4 a 5 mil reais por aluno, sem hospitais de formação, com hospitais públicos que estão sendo sucateados, que formação é essa que nós vamos ter? Felipe, que formação é essa que nós vamos ter? Exatamente a formação que está colocada pela Lei do Mais Médicos. Então, se trabalham com parâmetros de como deve ser a rede de serviços de saúde para que possa ser aberto um curso de medicina. Um dos parâmetros citados, a gente está sendo mais rigoroso, né? Tem que ser 5 leitos para cada estudante, para que possa ser autorizada a abertura de um curso de medicina. Além disso, a gente tem que ter a quantidade de equipe suficiente de atenção básica naquela localidade, né? Então, estamos trabalhando com critério exatamente de que o estudante ele tem que estar vivenciando uma rede de serviços de saúde e não somente o hospital, exatamente para que ele consiga responder e resolver pelo menos 80% dos problemas de saúde. A formação concentrada dentro do ambiente hospitalar gera uma distorção que é de só conhecer problemas muito específicos de saúde e não os problemas mais frequentes, os problemas que têm mais necessidade de resposta na saúde da população. Então, essa é uma primeira questão que está muito relacionada ao próprio investimento que a gente vem fazendo em toda a estrutura. O prefeito esteve contando para a gente a abertura de unidades básicas de saúde no município, é exatamente por causa de um programa chamado Requalifica, Unidade Básica de Saúde, onde são mais de 27 mil unidades básicas de saúde no país que estão em processo de construção, reforma, ampliação. Boa parte delas, né, uma parte significativa, mais de 7 mil já foram entregues, né? Então tem que vir em conjunto esse investimento na formação, esse investimento na estrutura e garantir o acesso à população, né? Garantir que a gente tenha médicos que possam dar o atendimento a essa população. Quanto à questão do Revalida, acho que foi muito colocado pela profissional do Rio Branco. Qual que é a questão do Revalida? Ele permite o exercício profissional do médico em qualquer serviço e em qualquer localidade do país. Fizemos como a Austrália fez, um exemplo que foi citado. Por que a Austrália tem
2 médicos a cada 1.000 habitantes? Exatamente porque alguns anos atrás ela dobrou o número de escolas médicas no país, que é uma das iniciativas também colocadas por Mais Médicos. Então é por isso que chegaram nessa situação e a Austrália e o Canadá fizeram programas de autorização do registro profissional de forma provisória para atuar naquelas localidades de maior necessidade. É exatamente o que a gente fez com Mais Médicos. Aqueles locais de maior vulnerabilidade, né, aqueles municípios com população em situação de extrema pobreza, o interior do norte e do nordeste do país, as periferias de grande centro, que são as localidades onde estão profissionais do Mais Médicos, recebem um profissional com registro provisório para atuar somente na atenção básica. O Revalida, ele permite o exercício profissional em qualquer localidade e em qualquer serviço. E, portanto, ele tende a levar a essa concentração de profissionais que já existem no país. Felipe, o Mais Médicos muda essa lógica. O doutor Emílio tem total razão, realmente apedrejar não é o verbo mais adequado. Talvez a crítica, então peço desculpa no primeiro momento, mas num segundo eu volto ao comentário de que vocês sofreram muito preconceito. Renata, esse preconceito continua ou ele foi amenizado com o passar do tempo e um maior conhecimento sobre o projeto? Na verdade, continua por parte de alguns profissionais, não por outros. E eu gostaria só de fazer um complemento com relação ao doutor Emílio. Realmente, apedrejar não foi a palavra certa, mesmo porque humilhar, realmente fomos muito humilhados, e eu gostaria que ele soubesse que quem passou fomos nós. Então, não cabe a ele dizer que por ele, ou pela parte dele, ou por quem quer que seja. E com relação ao fato de que possa ainda existir esse preconceito, vamos dizer assim, hoje ainda existe sim, com relação aos médicos com CRM para com os Mais Médicos. Em compensação, é uma coisa mais sutil, não era como antigamente, antes do programa ser implementado e implantado. Existe já mais vamos supor que uma certa leveza com relação à nossa pessoa, aos nossos profissionais do Mais Médicos. Isso é a prova mais real do que esse médico quando chegou de Fortaleza, que vocês mesmos postaram as imagens dele, e vocês viram hoje como é a situação, como ele hoje está sendo muito melhor recebido, mesmo estando em área indígena e com outras pessoas. Então isso depende muito de profissional para profissional e de pessoas para pessoas. Mas Renata, a humilhação foi grande, foi. Renata, obrigado pela sua participação. Boa noite. Boa noite para você também. Bem, nós estamos chegando ao final do programa, tivemos muitas participações, temos aqui a Mirli Leal Silva. O programa é referência no mundo inteiro, levou médicos para os grotões do país, mudou a forma de fazer medicina com prevenção, atenção e afeto. O comentário do Fernando já vai um pouco contra. Fernando Silva diz, não adianta ter médicos se não tem leitos o suficiente para atender a população. Enfim, muita gente participando através das nossas redes sociais. Eu agradeço a todos vocês, muito obrigado. Quero começar com brevíssimas palavras, porque temos mais 4 minutinhos só, vai passar rápido. Então, suas palavras finais aqui no programa. Na condição de representante aqui da BM, dos municípios, dizer que é importante que o Estado e a União financiem de modo consistente a estruturação do sistema. É importante para os municípios, principalmente daqueles municípios que tem menos condições financeiras, que o médico esteja lá e que haja um aporte financeiro para a manutenção desse médico naquela localidade. Isso é importante para os municípios. Inclusive os municípios grandes na periferia dos municípios, inclusive capitais. Então é importante que esse programa avance. Eu considero aí, falo como pessoa, como cidadão, penso que essa seja uma grande revolução que acontece no sistema de saúde do país. É óbvio que todo processo pode ser melhorado, doutores, meus companheiros aqui de mesa. Todo processo pode ser melhorado. E quando as pessoas se colocam para melhorar, sem preconceito, e aí um abraço para a minha querida que está lá no Acre, um abraço para o nosso querido que está lá no Maranhão, os médicos, quando não tem preconceito e as pessoas querem construir, fica mais fácil. Nós precisamos otimizar as nossas convergências, minimizar nossas divergências, para que nós possamos avançar na concretização desse programa que penso que é importante para toda a comunidade, para toda a sociedade brasileira. Obrigado. Uma honra ter estado com você, Tiago, e com todos os seus telespectadores. Para mim foi uma satisfação
Quando precisar de mim e eu puder ser útil, pode contar comigo para construir sempre. Obrigado. Viu? Obrigado. Doutor Emílio. Bem, Tiago, eu quero colocar muito claramente da satisfação, do prazer da Associação Médica Brasileira, das entidades médicas, estar aqui representado no programa e discutir em tão alto nível um programa que nós também entendemos como importante para a saúde brasileira. Nós queremos deixar muito claro que a Associação Médica Brasileira, ela sempre estará disposta a evoluir e agregar valor para aquilo que a gente entende que é a nossa missão fundamental, que é atender de uma forma qualificada, coerente e verdadeira o povo brasileiro. Eu tenho absoluta certeza que o médico brasileiro ele vai responder, sim, como sempre respondeu, de uma forma ativa, de uma forma presente, a todas as solicitações que foram para melhorar o nosso povo, a saúde do nosso povo. Que foi para isso, e é essa a finalidade da nossa tarefa básica. Eu acho que a Associação Médica Brasileira, entidades médicas, o problema da saúde brasileira se resume a 3 coisas: na corrupção, na má gestão e no subfinanciamento. Na hora que nós tivermos erradicado essa verdadeira praga, nós vamos realmente conseguir caminhar junto. Eu pedi a permissão a você, Tiago, para usar uma frase de um querido professor meu do Colégio Pedro II, no meu ginásio. Já vão lá, não parece, mas já vão lá quase 50 anos, que dizia o seguinte, que a verdade, ela não é filha da vontade ou filha da política, ela é filha do tempo. Então eu tenho absoluta certeza que daqui a 3 anos nós talvez estaremos discutindo um programa muito mais válido, muito mais sério, menos eleitoreiro e muito mais autêntico, que beneficie realmente a saúde do povo brasileiro, passando pela formação, pelo investimento e por toda a coisa. Eu queria agradecer aos meus companheiros e muito obrigado a você, Thiago, pela participação. Felipe, obrigado pela sua participação. Realmente preciso de 140 caracteres, é muito rápido. Vamos tuitar, então. Queria parabenizar, o canal, o Thiago, pela iniciativa, parabenizar os colegas pelo debate. Eu acho que o mais importante de iniciativas como essa é que a gente possa vislumbrar soluções também, Eu acho que alguns diagnósticos a gente tem em comum, a gente sabe das dificuldades, mas o Mais Médicos ele foi decisivo exatamente para que a gente consiga apontar caminhos, para que a gente consiga demonstrar que tem ações essas que estão garantindo 50 milhões de brasileiros sendo cobertos pelo programa. Ações essas que só nos primeiros meses, que foram estudadas pelo relatório do Tribunal de Contas da União, que é um relatório ainda do momento de implantação do programa, e por isso, por exemplo, ainda aparece a questão da supervisão, que eram de médicos que tinham recentemente chegado nos municípios. Mesmo esse relatório, bem do início da implantação do programa, já demonstra que o aumento de 33% nas consultas na atenção básica nos municípios do país. E a resposta está vindo pela população. A população que usa o Sistema Único de Saúde, dos quais 95% disseram que estão satisfeitos ou muito satisfeitos com o programa Mais Médicos. Felipe, obrigado pela participação de todos vocês, obrigado pela sua participação. Na terça-feira que vem tem mais Sala Debate. Tchau, tchau.